A história do presbiterianismo no interior do Ceará começa com o Baturité e com a estrada de ferro que ligava o maciço à capital. Quando olhamos para esses trilhos, não estamos enxergando apenas ferro e madeira. Estamos olhando para o caminho que Deus usou para trazer o Evangelho reformado ao interior do nosso estado. Essa estrada de ferro, ela foi construída em 1882, no finalzinho do século XIX, a mandado do Dom Pedro II. Ele mandou que fosse feita essa estação para o escoamento da nossa riqueza, que era o café. Em 1897, a semente lançada aqui em Baturité ganhava forma histórica. Aqui nascia a primeira igreja de confissão evangélica do interior do estado do Ceará. Para entender Baturité, precisamos voltar à Fortaleza. Em 1882, chegava à cidade o missionário norte-americano Delassie Vatislau. Ele e sua esposa Mary, em pouco tempo, em 1883, inaugurariam a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, primeira igreja de confissão evangélica do estado do Ceará. A gente considera o marco do início da Igreja Presbiteriana. Mas o evangelho que chegou a Fortaleza não poderia ficar restrito à capital. Ele precisava avançar para o interior. E avançar para o interior, naquela época, significava seguir os caminhos possíveis, as estradas, as feiras e, especialmente, os trilhos. E foi assim que a história da Igreja Presbiteriana de Baturité começou a ser escrita. Eles só faziam, no primeiro momento, só levar mesmo o material, que era o café. Mas aí depois veio o trem, né, com os passageiros. E aí a estrada de ferro ela se estendeu até o Sertão Central. Né? Naquele tempo não tinham recursos, né, os quais temos hoje. Vocês imaginem como não seria a chegada desses missionários no interior. Era um nó, só trazia coragem e a cara, viajando no pau de arara. Então, era a mala das pessoas humildes daquela época. Baturité era um centro econômico forte naquele momento. Você pode ver as famílias importantes que vão ter ali. Peixoto de Alencar, um grande exemplo, né? Peixoto de Alencar é baturitense, Valdemar Falcão. Então, na realidade, a implantação do presbiterianismo no Ceará foi muito difícil. Os missionários sofreram uma pressão muito grande na medida em que a igreja oficial não aceitava esse novo momento, que é onde esse presbiterianismo vai se estabelecer é Baturité, né? E o grande nome do presbiterianismo no sertão nesse momento vai ser Delassie Wardlaw. Esse não é um fato pequeno. Quando esta igreja nasceu, a maioria das comunidades protestantes que hoje temos no interior do estado ainda nem existia, mas em Baturité, Deus escrevia um testemunho. Logicamente, o presbiterianismo chega nessas regiões movido exatamente por essa situação econômica. Encontrou uma dificuldade muito grande para estabelecer os primeiros momentos, né? Delassie Wardlaw mesmo sofreu muito ali no Baturité. Quando ia comer na pensão, tinha pessoas que jogavam terra, pedra dentro da comida dele para ele não poder se alimentar, para ver se ele saía. E o que a gente pode perceber é que isso colocou em evidência essa igreja que nasce da vontade dos missionários e também da vontade de se implantar essa igreja ali naquele momento. Primeiro, a pregação, depois a congregação, então a igreja. E mais tarde, em 1933, esse templo, edificado como sinal visível de uma fé que havia criado raízes. Eu diria que a mola mestra é a espinha dorsal desse momento, porque, como você pode perceber, dali se irradiou várias situações a partir de Baturité. Essas paredes não contam apenas a história de uma instituição, mas de homens e mulheres que creram que o evangelho deveria ser pregado também aqui. A casa da minha avó era conhecida como a casa dos crentes. Havia um certo preconceito, tanto de um como de outro, entendeu? Não havia
essa boa vizinhança, apesar de se darem, né, de se cumprimentar e tal, mas no interior isso era muito difícil, isso era muito complicado, né? Mas acredito que a garra, a vontade dos missionários conseguiram levar a ideia a germinar no interior do Ceará através desse momento, desses pioneiros do presbiterianismo. Mas toda raiz precisa enfrentar o peso do tempo. Essa igreja nasceu, o templo foi erguido, a fé floresceu. Mas a mesma história que iniciou com coragem passaria também por tempos difíceis. Essa será a próxima parte da nossa caminhada.